Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, quero lhe desejar as boas-vindas nesta noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com a sua família. Muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico e hoje nós daremos continuidade a nossa série de estudos. Começaremos com uma oração e nesta oração vamos agradecer ao Senhor por este dia, por tudo que Ele tem feito e realizado em nossa vida. Oremos. Deus bendito, gracioso, misericordioso, bondoso, nos dirigimos ao Senhor em oração, a fim de agradecermos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida. Louvado e exaltado seja o teu nome, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela salvação que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, pelo privilégio de ser escolhido, regenerado, adotado, pelo privilégio, Senhor, de pertencer à família da aliança e todos os benefícios advindos desta tão grande salvação. Senhor, agradecemos pela tua providência, pelo teu cuidado, mesmo diante do cenário nacional, do cenário mundial no qual estamos inseridos. O Senhor, ainda assim, tem cuidado de nós e nos sustentado na tua boa e poderosa mão. Bendito, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Amém. Agora, meu irmão, vai aparecer na sua tela uma canção e juntos nós entoaremos o nome do Senhor. Sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus.
Se você é membro da IP Vila Brasilândia, sabe que nós estamos aqui às quintas-feiras em uma série de estudo bíblico a partir do breve catecismo de Westminster. Eu ainda não dei um nome para esta série, né? Inclusive, se você tiver uma sugestão de nome, pode deixar aí nos comentários, no chat, ou então mandar um WhatsApp. Eu estava pensando em algo como um café com os pastores de Westminster, não sei, mas aí ficaria muito grande, né? Tem que ver isso aí com a equipe de multimídia depois, né? Com a galera aí que sabe dar o nome às coisas. Pois bem, mas se você está nos visitando, hoje nós vamos para a segunda pergunta do breve catecismo de Westminster. Então nós estamos nesta série e seja muito bem-vindo nesta série. Que Deus, por intermédio dos nossos queridos irmãos, que há tanto tempo escreveram e redigiram os nossos documentos de fé, também fale ao nosso coração através das Escrituras, nos exortando e nos encorajando. Portanto, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 119. Salmo de número 119. Veja o que diz o salmista no Salmo de número 119, versículo 19. Não é numerologia, não. Salmo 119, versículo 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Mais uma vez. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. O ano passado, eu e a Ingrid fomos ao Ibirapuera. Então, marcamos em uma tarde de sábado ensolarada, né? Típico para um casal de namorados irem ao parque. Né? E assim fomos. Os meus pais moravam aqui ainda em São Paulo, então eu peguei o carro do meu pai, passei na casa dela, e ela mora ali no Jaguaré, bem próximo à Marginal do Tietê, né? Bem próximo à Marginal, a uns 300 metros da Marginal. Então ela, o condomínio, né? Ela saiu do condomínio, entrou no carro e a gente foi indo. Quando, questão de 1 minuto, já estava na Marginal. Então peguei a Marginal e fui para outra pista, né? Saí da local e fui ali para, acho que é intermediária, não me lembro o nome daquela faixa do meio. Ok, e aí, neste momento, né, veja como que o meu planejamento estava muito bom. Eu falei para ela, falei, amor, coloque no GPS para irmos, coloque no GPS o Ibirapuera para que a gente chegue ao Ibirapuera. Aí ela falou assim, amor, estou sem internet, vou colocar no seu celular. Aí eu falei, uai, eu também tô sem internet, né? Mas, como um bom filho de Adão, eu falei, não, que isso, chá comigo, deixa comigo que a gente chega. Então, fui para a Expressa e falei, na hora que eu ver a placa da Avenida Bandeirantes, eu entro e vou embora. Eu sei chegar no Ibirapuera. Mas, quando eu dei por mim, eu já tinha passado faz tempo da entrada do acesso à Avenida Bandeirantes. E aí, pra gente chegar no tal do Ibirapuera, no parque, foi difícil, viu? Nos perdemos, foi aquela coisa muito, muito... Eu quero para ser uma tarde divertida, acabou nos estressando um pouquinho, né? Bom, mas o que é que isso tem a ver com o Salmo
que nós lemos e com a segunda pergunta do Catecismo de Westminster. Veja o que Davi diz. Davi não, melhor, né? O salmista. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. O salmista, ele tem aqui, irmãos, a consciência. Ele sabe que é apenas um peregrino nesta terra, que ele está apenas de passagem nesta terra. Ele sabe que precisa ser orientado. E o que ele clama a Deus? Ele diz, olha, não escondas de mim, não ocultas de mim os teus mandamentos. O Salmo de número 19 é um salmo belíssimo, porque ele exalta a lei do Senhor. São todos os versículos deste salmo, em alguma medida, traz um louvor para a lei do Senhor, para a Escritura. E ele sempre usará mandamento, decreto, palavra como sinônimo. Então aqui ele está dizendo assim, Senhor, não esconda de mim os mandamentos. Ou seja, o salmista tinha certeza que para ele chegar, por assim dizer, ao Ibirapuera, ele precisava ser orientado pelos mandamentos de Deus. Ele precisava ser guiado por Deus. O salmista, amado irmão, tinha a consciência de que jamais conseguiria chegar ao destino, a Canaã celestial, sem a palavra de Deus, sem a Escritura. E quantas vezes, né, nós queremos caminhar assim, sem a palavra de Deus, sem a orientação de Deus. Agora vejamos então a segunda pergunta do breve Catecismo de Westminster e o que os nossos pastores do passado têm para nos orientar. Veja, diz assim a segunda pergunta. Que regra deu Deus para nos orientar quanto à maneira de glorificá-lo e gozá-lo? Na semana passada, eu lhes disse que nós devemos glorificar e gozar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós fomos chamados por Deus para adorá-lo. E aqui os irmãos de Westminster estavam preocupados em como nós orientamos a nossa vida. Veja, que regra Deus nos deu para caminhar aqui na terra. Como nós devemos então glorificá-lo? Como eu posso gozar, desfrutar de Deus? E a resposta da pergunta é: a palavra de Deus, que se encontra nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e gozá-lo. Talvez você veja o tema aqui, né, ou o termo regra, e já fala, nossa, regra, a gente tem que ter regra. O que regra significa? Já tem uma certa repulsa, né? Até mesmo pelo termo regra. Mas, e a gente não pode negar que a Escritura é de fato uma regra, quando, no entanto, é usada no sentido religioso, esta palavra quer dizer orientação, ordem. Compreende a ideia de um caminho reto pelo qual o homem deve ser guiado a fim de alcançar o seu objetivo. Então,
O que os nossos irmãos estão perguntando aqui é: qual é a direção correta para glorificar a Deus? Como eu chego no meu destino? Como eu alcanço o objetivo da vida cristã? Sem dúvida, é por meio da palavra de Deus. É por meio da Escritura. É o que o salmista disse: olha, Senhor, não escondas de mim a tua palavra. Se o Senhor esconder de mim a tua palavra, eu ficarei perdido. Eu ficarei desorientado. E ali ele está dizendo especificamente da lei, dos mandamentos, né? Dos 10 mandamentos, sobretudo. Então, nós temos que ter esta certeza, irmãos, que sem a orientação de Deus na sua palavra, nós ficaremos perdidos, desorientados, peregrinos perdidos, sem norte. A palavra de Deus, a Escritura, é o nosso norte, é o nosso guia, é o nosso Waze, é o nosso Maps, enfim, é o que nos orienta. É o manual, por assim dizer, do cristão. Nós temos um manual revelado nas Escrituras. Talvez você pergunte: mas Gessé, por que é que eu preciso de uma regra, de uma direção? Pelo que eu já até argumentei, né? Sem a internet, sem o Waze, a gente fica perdido mesmo, né? Se você não sabe o caminho, nós não sabemos o caminho, nós ficaremos perdidos. Ou seja, nós não sabemos viver. Eu e você achamos que sabemos viver. Achamos que sabemos o que é felicidade. Achamos que sabemos como cuidar dos filhos. Achamos que sabemos como nós devemos servir ao Senhor. Achamos muitas coisas. Achamos que sabemos como trabalhar, enfim. Mas nós não sabemos. Nós precisamos ser orientados. Portanto, nós precisamos sim, amados irmãos, de um padrão objetivo que nos oriente. De um padrão objetivo que seja a regra da nossa vida, a autoridade máxima pelo qual nós vivemos, pelo qual nós somos orientados, né? Nada na vida do cristão deve ser superior à palavra de Deus. Né? Ela é a nossa guia máxima. Nem a tradição, nem a consciência, nem a igreja ou qualquer outra autoridade pode ser superior à palavra de Deus. Talvez você diga assim: mas Gessé, a gente está estudando o breve catecismo. Sim, mas a primeira pergunta, o primeiro parágrafo da confissão diz que nós devemos sempre sujeitar a Escritura e não a tradição. Então, quando nós olhamos o breve catecismo, nós fazemos este filtro para ver se de fato está de acordo com as Escrituras. Eu creio que é a verdade de Deus. Eu creio que o que eles professaram, o que eles disseram, está de acordo com as Escrituras. Mas nós sempre vamos olhando, reanalisando, repercebendo para ver se de fato é assim como está nas Escrituras. É assim que os nossos irmãos bereanos nos legaram, em Atos capítulo 17, este ensino. Eles estavam diante do apóstolo Paulo, mas mesmo assim eles olhavam para ver se de fato era conforme as Escrituras. Ou seja, nós precisamos ser orientados. Nós não sabemos viver e Deus nos deu uma orientação, que é a própria palavra de Deus, a própria Escritura. Então,
O que eu quero dizer quando eu declaro que as Escrituras é a palavra de Deus, ou as Escrituras são a palavra de Deus, o sentido é que a Bíblia é a palavra de Deus em forma escrita. Isso é, talvez você diga, você está brincando. Você está brincando, que é isso? Mas é exatamente isso, de tão óbvio, mas eu preciso dizer que a Bíblia é a palavra de Deus em forma escrita. Não estou dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus e que quando o Espírito Santo aplica ela ao coração do homem, aí então ela é a palavra de Deus. Não, a Escritura ensina que tudo que ali tem é a palavra de Deus. Ou seja, não há restrições ou delimitações na nossa declaração a respeito da Escritura. Ela é a palavra de Deus. E as próprias palavras de Deus estão na Bíblia. Ela é confiável, sim, meu irmão. Inerrante, não contém erros, infalível, autoritativa, porque foi dada pelo próprio Deus. Ela é a nossa guia prática, a nossa guia de doutrina, a nossa orientação. É a palavra de Deus. E por que isso, Gessé? Bom, porque Deus escolheu se revelar por meio das Escrituras. Deus escolheu se mostrar, tornar-se conhecido através das Escrituras. Eu tive um professor que ele costumava dizer o seguinte: olha, se Deus quisesse se revelar apenas por meio de música, ele nos daria uma assinatura no Spotify. Se Deus quisesse apenas se revelar por filmes, séries, vídeos, ele nos daria uma assinatura no Netflix. Mas não. Deus escolheu se manifestar. Deus escolheu se revelar por meio das Escrituras, da palavra, das proposições. Aqui, meus irmãos, é o verbo de Deus, são as palavras de Deus. Calvino, em outro contexto, ele diz que Deus balbucia as suas palavras para conosco. Veja, Deus ele é muito maior do que as Escrituras, mas por assim dizer, ele se permite comunicar a nós através de uma linguagem que nos é conhecida por meio das Escrituras. Ou seja, aprove a Deus, no seu santo conselho, na sua santa sabedoria, que todo o seu conselho, toda a sua orientação, tudo aquilo que nós precisamos para guiar a nossa vida, estivesse nas Escrituras. Este é o Deus que nós servimos, um Deus que se revela nas Escrituras. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu preciso te contar um grande segredo. Todo o conselho de Deus se encontra nas Escrituras. Logo, você não precisa de uma nova revelação. Você não precisa de novas profecias, visões ou qualquer coisa do gênero. Nós temos a palavra de Deus. O cânon das Escrituras
isto é, tudo aquilo que Deus tinha para revelar em forma de inspiração humana. A Bíblia contém 40 autores, mais de 40 autores provavelmente. Fora escrito em um período de 1.600 homens inspirados por Deus. Tudo que nós precisamos está na Escritura. Você quer ouvir Deus falando com você? Você conhece esta frase? Abra as Escrituras. Leia as Escrituras. Medite nas Escrituras. Ela é necessária à nossa salvação. Eu costumo pensar, irmão, que Deus não está em silêncio. Ele está falando através das Escrituras. É nós que temos a nossa Bíblia fechada. É nós que muitas vezes não ouvimos Deus falar. E aí, por isso que é necessário correr atrás de visões, profecias, enfim, qualquer outra coisa. Mas nós não precisamos, porque todo o conselho de Deus necessário para a nossa salvação está nas Escrituras. Amado irmão, só a Escritura, a palavra de Deus, pode conduzi-lo ao Ibirapuera. Ou, se você preferir, só a Escritura pode conduzi-lo ao céu. Somos de fato peregrinos. Na outra série que nós estamos fazendo de pregação em 1 de Pedro, nós temos estudado ali aquela carta e já vimos o que é o significado básico de peregrinação. Nós somos de fato peregrinos. E enquanto peregrinos, nós precisamos de regra, de orientação. Precisamos ser guiados pelo próprio Deus. E a maravilha é que os escolhidos de Deus não caminham só. Nós caminhamos com o próprio Deus. É Deus quem fala nas Escrituras, né? É Deus o autor das Escrituras. Ele inspirou homens de modo que os preservou do erro. Meu irmão, você tem que confiar que aqui tem todo o conselho de Deus, que aqui tem toda a orientação de Deus, e ela é suficiente para nós, para a nossa salvação. Veja, o que está é bem conhecido, segundo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, mas se faz necessário nós lermos aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, aproveitável para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Só a Escritura, que ela é inspirada aqui, sem dúvida. Paulo está dizendo do Antigo Testamento, que já havia o cânon fechado, mas ela pode ser sim transportada para a compreensão da Escritura como um todo. Portanto, só a Escritura, ela é inspirada e ela é útil para nos ensinar qual é o caminho correto que devemos seguir,
enquanto peregrinos, o que nós devemos evitar, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, e o que ela ensina maior de tudo, de todas as coisas, é que nós sempre, na nossa peregrinação, devemos olhar para a cruz, para Jesus Cristo, que é a norma, que é o que rege todas as Escrituras. Aliás, não vou entrar muito neste detalhe, porque nós provavelmente falaremos disto na semana que vem. Mas ela nos ensina o caminho correto, ela nos repreende quando nós saímos do caminho, quando nós desviamos da jornada. Deus, por meio dela, nos repreende, nos corrige, nos exorta e nos educa na justiça, nos educa a servir a Deus de modo justo, a fim de que sejamos habilitados por Deus. Amado irmão, só a Escritura é a nossa guia, a nossa mestre, que nos orienta no caminho correto. Portanto, eu quero aqui concluir com 2 alertas. O primeiro alerta é o seguinte: reconhecer o fato teológico da autoridade da Escritura não nos inibe viver de acordo com as Escrituras. Ou seja, não basta conhecer as Escrituras, temos que viver as Escrituras. Não basta, amado irmão, crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes nós servimos aos nossos credos com os lábios, mas não com o coração. Nós precisamos sim confessar que as Escrituras é a palavra, são, melhor dizendo, a palavra de Deus, mas precisamos viver isso na prática. Precisamos tê-la diariamente ao nosso lado, ser orientado. Será que se você abrir a sua Bíblia em, Sofonias, os profetas menores, as páginas ali vão estar grudadas uma com a outra, de tanto tempo que você não passa por ali? Nós precisamos, amados irmãos, servir ao nosso Senhor com o coração. Esse é um grande perigo. Confessar, mas não praticar. O meu segundo alerta é o perigo do sobrenatural. Isso mesmo. Calma que eu vou explicar. Quando nós já temos uma grande experiência na vida cristã, ou seja, nós já caminhamos muito, para usar a ilustração, nós já caminhamos muito na marginal e de fato às vezes nós nos perdemos, saímos do caminho, voltamos e tal, é natural. Há um perigo que corre que traz consigo a experiência, é nós acharmos que o sobrenatural é natural. Nós acharmos que é natural Deus falar nas Escrituras. Ou, em outras palavras, nós nos acostumarmos, à experiência cristã e dizer, bom,
Eu já tenho 20 anos de cristão, eu já tenho 30 anos, eu já sei bastante. Eu já sei o suficiente. Ou então você diz assim, eu já estudei tanto disso, nossa, eu já estudei tanto as escrituras, mas hoje eu estou mais tranquilo, sabe? Eu não preciso muito não. Eu abri uma passagem ali, eu já sei, pronto, para mim tá tranquilo. Não, meu amado irmão. Nós precisamos, né, entender que a Bíblia é a palavra de Deus e ela se renova também a cada manhã. Nós precisamos entender que ela tem a sobrenaturalidade de nos guiar diariamente na nossa caminhada. Deus ele se relaciona conosco de forma diária. Não precisamos e não devemos cair neste erro de nos acomodar na caminhada, de puxar um banquinho, sentar na estrada, ver todo mundo passando e ficar da mesma maneira. Nós precisamos caminhar, andar. Nós precisamos sempre estar acompanhados das Escrituras. Veja, e isto aplica sobretudo a mim, né? Porque o grande perigo que eu corro enquanto seminarista é me preocupar demais com os estudos, me preocupar demais com as demais coisas, mas não ter um momento de deleite com as Escrituras, né? Acostumar com o sobrenatural. Nós não podemos acostumar, meus irmãos. As nossas tarefas, tudo aquilo que nós desempenhamos no nosso dia, deve ser guiado e conduzido com o auxílio da Escritura. Então, aqui, reitero o que eu disse já em outros vídeos, nós devemos ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, orar com as Escrituras, orar sobre as Escrituras, orar sobre as Escrituras no sentido de ter versículos bíblicos para nos auxiliar na nossa oração. Nós precisamos, irmãos, ser mais bíblicos. Precisamos conhecer mais a Bíblia, saber o enredo da história, do drama das Escrituras, conhecer a criação, conhecer a queda, a redenção, a glorificação. Nós precisamos beber desta fonte. Não deixe jamais que esta fonte seque e que, portanto, você fique desnutrido espiritualmente. Vamos orar? Bendito Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua Escritura que nos ensina que a Escritura é o nosso guia. Orienta-nos pelo teu caminho. Obrigado por esta regra que o Senhor deu, por esta direção. Ajuda-nos a servir ao Senhor na direção, no caminho, no norte que o Senhor nos deu. Abençoe aos meus irmãos que estão acompanhando este estudo bíblico. Abençoe esta série. Senhor, seja conosco. Abençoe os irmãos que estão enfermos, aqueles que precisam da tua orientação, aqueles que precisam da tua boa mão com intervenção, os ajuda, os auxilia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoe o conselho da igreja, nas suas decisões, nas suas deliberações. Abençoe, ó Pai, os nossos irmãos, os mais idosos que pertencem ao grupo de risco, aqueles irmãos que pertencem, que não são idosos, mas que também pertencem ao grupo de risco. Os abençoe e os guarde.
Abençoe as famílias da nossa igreja, as sociedades internas, a junta diaconal. Senhor, cada um dos ministérios que o Senhor deu para a tua igreja. Bendito, louvado e adorado seja sempre o teu nome excelso sobre tudo e sobre todos. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Muito obrigado por acompanhar conosco este estudo. Nos vemos, se Deus permitir, no domingo pela manhã. Você que não pertence ao grupo de risco é convidado para estar conosco junto, cultuando ao nome do Senhor. Sem se esquecer que no domingo pela manhã, se você puder, conforme o aviso do presbítero Ricardo Contini, aquele cofrinho, né, para as moedas que foram distribuído no início do ano, tem um prazo de ser entregue até este domingo. Então, leve e você será abençoado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima noite, tenha um ótimo resto de semana. Um abraço.